a paz do Senhor. Convido todos vocês para assistir agora o nosso culto online, que está começando neste momento. Chame todos os que estão aí na sua casa, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Como diz lá no Salmo 117, todas as nações adoram ao Senhor, porque a sua bondade e a sua fidelidade duram para sempre. Amém? Entra aí no chat para a gente poder se comunicar, para a gente poder matar um pouco a saudade conversando online. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado a Deus por esse momento. Senhor, receba agora a nossa adoração, em nome de Jesus. Pai, que este vídeo, onde estiver sendo assistido, que a Tua paz e a Tua presença possa estar sendo manifesta, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor juntos. O mar azul e o assim cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. No frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. La, la, la. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. La, la, la. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me guiou no pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Vamos lá, cante junto. E Ele me amou, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu
que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós te adoramos, Senhor. Faz em nós o teu querer. Faz em nós o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Olá, irmãos, gostaria de aproveitar para um aviso aqui importante. Quando estávamos tendo aí os nossos cultos presenciais, era mais fácil para vários irmãos trazerem aí a sua contribuição, seus dízimos e ofertas. Inclusive estamos na campanha para o novo templo, a campanha para os vidros,
Mas agora nós estamos apenas online. Então gostaria de lembrar a você, não se esqueça da sua contribuição, pode fazer a sua contribuição de dízimo e oferta diretamente na conta da igreja, como muitos já estão fazendo. Mas se você, por alguma razão, preferir entrar em contato conosco, os pastores, então você pode fazê-lo dessa forma. Pode nos telefonar e nós estaremos entrando em contato com você. As informações da contribuição estaremos colocando agora no nosso culto ao vivo aqui, mas gostaria de lembrar a sua fidelidade, especialmente porque nas próximas semanas os nossos cultos continuarão sendo online, pelo menos por mais 2 semanas, tá bom? Não se esqueça de abençoar a obra de Deus. Muito obrigado. Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais uma palavra. Hoje estaremos completando o nosso tema Por uma Vida Mais Leve, como nós começamos a semana passada. Muito bem, nós falamos a semana passada sobre especialmente a possibilidade de construirmos uma vida mais leve diante de tudo isso que nós temos vivido. Quero fazer uma pequena recapitulação inicialmente para a gente ir para a palavra definitiva de hoje. Vocês sabem que nós vivemos dias complicados, de muita tribulação, de muita pressão. Esses são os dias que nós temos enfrentado. E isso pode trazer para a nossa vida um peso excessivo, um peso além do normal. Então, queremos ministrar ao seu coração a possibilidade de uma vida diferente, não é? Na semana passada nós falamos sobre algumas coisas que nós precisamos desconstruir nos nossos relacionamentos. É claro, nós temos alguns inimigos clássicos da nossa vida cristã. Satanás, os seus demônios que fazem oposição espiritual. A palavra de Deus é bem clara, dizendo que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Também nós cristãos, nós sabemos que estamos nadando contra a correnteza, porque vivemos num sistema que é contra a palavra de Deus. Tudo que favorece o sistema deste mundo, na verdade, ele é contrário às bases e aos princípios da palavra de Deus. Então, esse sistema nós chamamos de mundo. E estávamos falando exatamente sobre um terceiro ponto que pode se transformar em algo muito ruim para as nossas vidas. A maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas. Nós sabemos que vivemos debaixo da cultura da culpa. É impressionante como a sociedade busca culpados o tempo todo. Nós temos os nossos erros, a sociedade brasileira, tomando a sociedade brasileira como um exemplo, há tantos erros, tantos desvios, tantas situações, mas o importante é achar um culpado pelas mazelas da nossa sociedade, da nossa vida. Essa é a cultura da culpa. Isso nós trazemos para os nossos relacionamentos familiares, onde marido e mulher têm essa infeliz dinâmica da culpa, não é? Nós temos a culpa do outro, então sempre queremos culpar outra pessoa por situações que às vezes nós mesmos criamos. E quando falamos da nossa culpa, aí nós temos dificuldade. Há muita gente se relacionando no casamento, marido e mulher, na base da culpa, e não do amor, e não da liberdade. Isso também é trazido para dentro das relações na igreja, membros, pastores. Sempre há uma outra questão também que nós vimos, que é a cultura da cobrança. Há um conceito na nossa sociedade, na mente das pessoas, de que eu preciso cobrar excessivamente para ter resultados. Então isso nós vemos nas empresas, isso a gente vê dentro do lar, não é? O marido acha que tem que cobrar a esposa por isso e por aquilo e vice-versa. Então nós imaginamos que se não houver cobrança, nós não teremos bons resultados. E isso também atinge, logicamente, relacionamento pastor-igreja. Então falamos na semana passada sobre esses relacionamentos que nós vamos construindo
que na verdade vão se tornando o nosso inimigo. Tenho visto muitas pessoas, infelizmente, desanimadas da vida, depressivas, sem propósito, sem projeto de vida, por causa dos seus relacionamentos. E a proposta de Jesus, ela foi exatamente ao contrário. Nós sabemos que a vida cristã traz sacrifícios, a vida de um modo geral, porque estamos lutando contra um sistema, ela não é fácil, mas a proposta de Jesus, em Mateus 11, foi que nós viéssemos até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim. E no final, no último verso ali, Jesus diz, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a proposta de Jesus é de uma vida leve e suave. Daí o tema da nossa mensagem de hoje, por uma vida mais leve. Então, diante de toda essa situação, o que fazer? Como eu posso construir para mim uma vida mais significativa, mais feliz, mais alegre, mesmo diante de todas as dificuldades que nós temos? Nestes dias de pandemia que temos vivido, diariamente ouvimos más notícias, e isso nos afeta, não é? Isso tem afetado a mente e o coração das pessoas. Já é sabido que depois dessa pandemia, quando conseguimos vencer essa fase da saúde, nós teremos que enfrentar as consequências psicológicas e emocionais que são muito profundas. Então, como eu posso fazer da minha vida uma vida mais leve? A palavra de Deus em Romanos 14, 17 e 18 fala, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Se nós olharmos no contexto dessa palavra de Romanos 14, você vai ver que o apóstolo Paulo fala exatamente dessa cultura da cobrança. Ali, Paulo está lidando com a questão de que havia irmãos na igreja de Roma, obrigando outros irmãos a guardarem dias, sábados, a não comerem tal coisa. E aí o apóstolo Paulo chega nesse momento e diz, olha, vocês estão atropelando e colocando tropeço uns aos outros por causa da comida, por causa dos dias que devem ser guardados. Enfim, Paulo percebeu ali na igreja que o relacionamento entre os irmãos estava muito ruim, muito pesado por cobranças de questões religiosas, de questões cerimoniais, porque o Velho Testamento diz que não pode comer isso ou aquilo. Então o apóstolo Paulo chega finalmente aqui no Romanos 14, 17 e 18, diz, olha, vocês têm que entender que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que nós temos perdido, a alegria de viver. Eu fico assim impactado e entristecido em conversar com muitas pessoas, cristãos, pastores, líderes, que já não têm mais aquele colorido da vida, né? Servem a Cristo, têm a vida eterna, quer dizer, todas as boas notícias possíveis nós temos, mas eu tenho visto pessoas extremamente abatidas. Então, como fazer da nossa vida uma vida mais leve? Vamos pensar em todas as nossas relações. Primeiro, na relação conjugal, né? Ao longo de décadas, os papéis sempre foram muito claros, de marido, mulher, pais, filhos, mas esses papéis têm sido atacados nas últimas décadas, né? Por ideologias, movimentos ideológicos, feminismo, ideologia de gênero, e a relação homem e mulher começou a deteriorar, não é? Quantos ataques à instituição do casamento. A gente teve que ouvir por décadas que o casamento é uma instituição fracassada. Enfim, qual foi o resultado de tantos ataques? Maridos e mulheres frustrados por não poderem viver uma vida mais plena no seu casamento. Foi criado um abismo entre homens e mulheres, um abismo entre pais e filhos. Então, o que é ter uma vida mais leve?
na minha relação conjugal. Existem bases muito claras. Nós precisamos construir a nossa vida conjugal na base de confiança. Confiança vem de transparência. É muito comum cônjuges esconderem certas coisas um do outro. Isso muito lamentável, não é? É o marido que esconde certas coisas da esposa, não abre totalmente. A esposa esconde certas coisas. É muito comum a gente ver essas coisas sendo escondidas na área financeira, nos projetos, nos sentimentos. Então, quando não há transparência, não há confiança. Então, nós vamos construindo um relacionamento conjugal em que eu estou de um lado, a minha esposa está do outro, existe uma desconfiança, não há liberdade, não há coração aberto, não é? E nós precisamos retornar a cumprir o nosso papel de maneira satisfatória. E Satanás conseguiu atacar exatamente esse equilíbrio apresentado pela palavra de Deus. Que equilíbrio é? Homem, ame a sua esposa. Esposa, sede submissa ao vosso marido. E esse equilíbrio fantástico de amor, de cuidado, de proteção, de submissão, de estar junto, né? Esse equilíbrio fantástico apresentado pelas Escrituras, ele tem sido atacado e minado, não é? Então vamos construir no nosso relacionamento conjugal uma vida mais leve. Depende de você. Depende de você iniciar, porque nós ficamos esperando que a esposa tome o primeiro passo, ou a esposa fica esperando o marido tomar o primeiro passo. Deixe Deus falar ao seu coração, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Deixe o Espírito Santo tratar a sua vida e, iniciando através de você, você conseguirá construir uma relação mais leve. Isso é fantástico. Quando nós pensamos também na relação familiar, pais e filhos, né, na relação parental relativo a pais, nós percebemos, é muito comum nós sabermos a respeito do conflito de gerações, não é? Há um conflito de gerações que criou filhos revoltados, pais ausentes, que não sabem mais como exercer a sua autoridade, né? Nós ouvimos a expressão rebelde sem causa. Então nós percebemos famílias totalmente desestruturadas, infelizmente, com a autoridade paterna ausente, não é? E filhos se sentindo negligenciados, revoltados, muitas vezes rebeldes sem causa, no sentido de que são revoltados, insatisfeitos, quando às vezes têm uma vida muito boa, não é? Então isso precisa ser consertado. Hoje nós temos como resultado, na relação pais e filhos, pais esgotados, que não conseguem controlar os seus filhos na idade de 10 anos, não é? Hoje, com toda a situação que temos vivido na pandemia, os pais estão em casa com os seus filhos, ajudando-os com as suas lições da escola, e os pais estão desesperados. Então hoje nós temos pais esgotados, filhos insatisfeitos. Isso precisa ser consertado. Vamos fazer da nossa relação com os filhos, pais e filhos, uma relação mais leve. O que precisa acontecer é o que a Bíblia fala, do coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais, não é? Essa relação familiar é extremamente importante. Mas também eu preciso fazer da minha relação na igreja, a relação espiritual de irmãos, ir com irmãos ou membros e o seu pastor, nós precisamos pensar também nesta relação importante. Membros que estão cada vez mais críticos em relação aos seus pastores, achando que eles não fazem o suficiente, porque há expectativas irreais, né? Negligência pessoal com a sua própria vida espiritual. Isso é algo que nós precisamos falar e lidar. O que está acontecendo na igreja de Jesus hoje? Muitos cristãos esqueceram de que eles são responsáveis individualmente pelo seu crescimento espiritual. Eu não posso orar no lugar de alguém, eu não posso jejuar no lugar de alguém. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento espiritual. Então, dentro da igreja se cria expectativas irreais,
né, sobre a vida do pastor ou sobre a vida de um líder, e isso então está criando um relacionamento desgastado, pesado. O que devemos fazer? Olha o que a Bíblia nos ensina. Qual é o ideal de um relacionamento mais leve, espiritualmente falando, dentro da igreja? Irmão com irmão, membros e pastor. A Bíblia em Hebreus diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à sua autoridade. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha que interessante. O ideal de nós encontrarmos numa igreja local é uma relação entre os membros e o pastor em que há alegria. Não é uma relação pesada, de cobrança excessiva. É claro, as pessoas são responsáveis, né? Cada um tem que saber o seu papel, a sua função, cada um tem que saber como atuar, mas o ideal de Deus é esse. Vamos fazer da nossa igreja local uma igreja que tem um relacionamento mais leve, onde membros respeitam e amam seus pastores, onde pastores amam e cuidam dos membros com alegria, ok? E também, claro, da parte dos pastores, a Bíblia fala que os pastores não podem agir como dominadores do rebanho. Então, o cristão, em relação ao seu líder espiritual, ele deve respeitar a sua autoridade, obedecer-lhe, para que ele possa desempenhar o seu papel com alegria. Agora, a Bíblia diz em 1 Pedro 5, versos 2 e 3, o seguinte, uma palavra para os pastores: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que coisa tremenda. Pastores, vocês devem pastorear de livre vontade, com desejo de servir, e não como dominadores, mas como exemplo. É assim, um líder espiritual de verdade, ele lidera o seu grupo com um exemplo de vida, ok? Com um exemplo de atitude, com um exemplo de busca. Puxa, isso seria o ideal para uma igreja feliz, saudável, né? Sabemos que há dificuldades, elas sempre existirão, mas nós podemos consertar os nossos relacionamentos. No que depender de nós, de mim, de você, nós precisamos fazer um relacionamento mais leve. E finalmente, amados, eu gostaria de falar aqui sobre relacionamentos plenos, e você vai poder aplicar isso para a sua vida. O que eu vou terminar dizendo aqui se aplica ao casamento, se aplica à relação pastor-igreja, se aplica à relação chefe e empregado. Na verdade, amados, nós precisamos investir em relacionamentos mais plenos. No que depender de nós, eu vou usar uma expressão aqui, nós precisamos desarmar as bombas, não é? A cobrança excessiva, a cultura da culpa. Eu não posso olhar para o meu pastor, eu não posso olhar para a minha esposa, eu não posso olhar para o meu empregado ou meu chefe sempre com desconfiança. Vamos parar com isso, depende de nós. Então, um relacionamento pleno é quando duas partes, primeiro, ajustam seus propósitos de vida. Quando nós entendemos isso, imagine o marido e a esposa entendendo que eles têm um propósito de vida junto. A Bíblia nos fala isso, não é? Nós nos juntamos no casamento, somos uma só carne, porque nós temos um propósito de vida juntos. Então, quando nós entendemos, quando marido e esposa entendem que eles estão caminhando para um propósito claro, e que eles não são competidores, eles não são adversários, não é? Então, isso leva a uma vida mais plena. No casamento, na igreja, não é? Quando nós entendemos, olha, o pastor tem uma visão, vamos caminhar com ele, o pastor olha para as suas ovelhas e também entendendo que nós temos um único propósito. Segundo lugar,
um relacionamento pleno é um relacionamento na base da liberdade. E é isso que o apóstolo Paulo tenta ensinar aos romanos e em outras cartas também. O ideal é que cada um de nós cumpra suas responsabilidades, sem a necessidade de uma cobrança excessiva. Como é maravilhoso eu poder entender que eu estou num casamento, mas eu estou num casamento com uma base de liberdade. Eu decidi estar aqui, eu fiz esta escolha. Eu estou num casamento porque eu amo a minha esposa, eu sou pai porque eu amo os meus filhos, e não estar num ambiente de cobrança constante. É muito ruim a sensação de sermos cobrados o tempo todo. Então, um relacionamento pleno, ele tem como base a liberdade, né? Eu sou livre, mas mesmo sendo livre, eu acabo escolhendo estar nesse relacionamento. Também, finalmente, um relacionamento pleno, ele é um relacionamento que está baseado em princípios eternos. Isso é importante. Há muitos casamentos fracassados porque os dois não entendem os princípios eternos da palavra de Deus. Tentam viver na base só do amor ou das conquistas materiais. E quando não entendemos alguns conceitos claros e princípios, como, por exemplo, a verdade, né? Toda a relação, e aí, novamente, aplicamos para o casamento, para a relação pastor-igreja, enfim, nós precisamos ter como base a verdade, precisamos ter como base a lealdade, a autenticidade. Quando eu estou num relacionamento, é importantíssimo que eu possa ser eu mesmo, senão eu não serei feliz. Quando eu estou dentro de um relacionamento afetivo, num namoro, num casamento, e eu não posso ser eu mesmo, isso não está correto. É muito comum nós vermos exatamente isso. Quando alguém está lá todo feliz, conversando com seus amigos, aí chega a esposa ou chega o marido, o comportamento daquela pessoa muda. Então, quando o nosso comportamento muda para pior, na presença do meu esposo, da minha esposa, algo está errado aí, não há autenticidade, não é? Na igreja também, né? Há uma brincadeira muito comum, quando o pastor se aproxima de um grupo de irmãos que estão conversando, às vezes no final do culto, e aí todo mundo fica assim, meio assustado, vamos mudar o assunto porque o pastor está chegando. Isso é falta de autenticidade, não é? Nós deveríamos ter essa liberdade de sermos quem realmente nós somos e poder manifestar inclusive as nossas fraquezas. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas a igreja muitas vezes se torna um lugar pesado, porque eu sei que os irmãos vão me cobrar demais. Há uma expectativa muito grande sobre a minha vida. Eu não posso errar, não posso fazer isso e aquilo. Pelo contrário, a igreja tem que ter a ideia de que somos uma família, e na família eu sou autêntico. Eu me mostro como eu sou. Devo buscar sempre melhorar e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, mas quando manifestar as minhas falhas, eu preciso ser aceito, não é? Então, amados, é isto. Será que é tão difícil nós tirarmos um pouco da pressão e fazermos dos nossos relacionamentos mais leves? E finalmente, eu quero só completar com isso mesmo. Nós precisamos encontrar prazer e alegria naquilo que fazemos. Isso que tem mexido muito com o meu coração. Tenho conversado com líderes cristãos, pastores, que não têm mais prazer em servir a Deus. Pelo menos não têm mais prazer em servir aquela igreja local, porque as cobranças são demasiadas, não é? Existem cristãos que não estão encontrando prazer em estar na sua igreja local. Então essa é a grande busca nossa. O reino de Deus é a alegria. Então, quando buscarmos plenitude, nós precisamos encontrar prazer e alegria. Irmãos, fazer dos nossos relacionamentos, né, um relacionamento mais leve, depende de nós, depende de você, depende da sua atitude, depende de uma mudança de atitude sua e minha, por uma vida mais leve. Vamos jogar fora esse peso excessivo e vamos fazer a nossa parte, mudar a nossa atitude. Depende de você, você sabe do que eu estou falando.
Você pode ser mais positivo, você pode ser mais produtivo, você pode ser uma pessoa mais alegre na sua casa, na igreja. Então faça a sua parte, eu vou procurar fazer a minha parte para que nós possamos alcançar uma vida mais leve. Amém? Quero orar por você, orar pela sua vida, vamos orar pela sua família e vamos orar pela igreja local também. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, porque de fato o Senhor veio nos dar uma vida mais plena. Senhor, sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, o Senhor já nos alertou sobre isso. Mas, ó Deus, não queremos mais aflições do que o necessário. Muitas vezes nós mesmos criamos problemas aonde não deveriam existir problemas. Eu oro pelos casamentos, eu oro pela relação pastor-igreja, para que nós possamos encontrar esse equilíbrio da responsabilidade, do cumprir a nossa tarefa, mas também fazer com alegria, com satisfação. Pai, eu quero ter prazer, como diz o salmista, o meu prazer é estar na presença do Senhor. Eu quero alcançar esse prazer, não só de estar na presença do Senhor, mas estar na presença dos irmãos, da igreja do Senhor. E, Pai, eu oro para que os casais, marido, mulher, encontrem prazer no seu casamento, que os filhos encontrem prazer no seu lar, Pai, que nós possamos, com a ajuda do Senhor, construir uma vida mais leve. É isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus.